Olá, clovianos e clovianas, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é literatura e nós vamos falar sobre o realismo no Brasil e sobre o magnífico Machado de Assis. Então, vamos começar. Bom, o realismo foi um movimento artístico do final do século XIX e no Brasil teve seu início em 1881 com a publicação do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um dos objetivos do realismo era fazer uma contraposição ao romantismo, priorizando nos seus textos a realidade e o objetivismo. Para que isso fique mais claro para vocês, de olho no esquema aqui. Então, nós temos, de um lado, características presentes nos romances, nos textos do romantismo, versus características dos textos do realismo. Então, no romantismo, as narrativas apresentavam o subjetivismo, o lado mais pessoal, as personagens e as cenas eram idealizadas, né? As descrições também eram sempre idealizadas. O casamento era casamento por amor, o herói sempre íntegro, as narrativas com ações previsíveis. Já no realismo, nós iremos encontrar, evidentemente, o oposto. Né? As narrativas serão mais objetivas, com a realidade concreta, né? As descrições mais reais. Os casamentos serão por conveniência, serão por interesses. O herói, na maioria das vezes, problemático, mostrará fraquezas, e as narrativas serão psicológicas, o que muitas vezes impede que o leitor chegue, né, a uma previsão aí das ações. De uma forma mais prática, colocando lado a lado dois romances. Primeiro, Iracema, de José de Alencar, representando aí o lado do romantismo, né? Nós temos a descrição da Iracema, a Índia, heroína, né? A virgem dos lábios do mel, dos cabelos mais negros do que a asa da graúna. Temos, por outro lado, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, representante do realismo, em uma passagem que o personagem diz que a Eugênia é muito bela, mas é coxa, ou seja, manca de uma perna, né? Então, para vocês verem aí a diferença nas descrições das personagens. Bom, a história. O que ocorria no Brasil na época do realismo, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos o início do segundo reinado, a partir de 1840, né? Dom Pedro II torna-se imperador do Brasil, então vocês têm aí a imagem de Dom Pedro II na época da sua coroação, e esse segundo reinado, ele trouxe crises políticas bastante fortes ao Brasil, né? A luta ali entre liberais e conservadores, né? Os liberais que gostariam que as províncias tivessem mais independência política e os conservadores que queriam que o poder continuasse na mão da monarquia e do imperador, né? Tivemos também a Guerra do Paraguai, uma guerra muito pesada, que durou 6 anos e que trouxe crises, né, diplomáticas e econômicas muito fortes ao Brasil. E também em 1888 nós tivemos aí a abolição dos escravos, né? O Brasil, vergonhosamente, foi o último país a fazer a declaração de liberdade aos escravos, e isso também trouxe crises políticas e econômicas também muito grandes ao país. Ou seja, esses fatos influenciaram a literatura. Então, que os escritores então abandonaram, né, aquela visão subjetiva, idealizada, que encontrávamos no romantismo e passaram, né, a mostrar a realidade como ela se apresentava, né? Então substituíram aí as narrativas por um retrato fiel da realidade. Seguindo, nós temos aqui, né, as características presentes nas obras do realismo, né? Algumas, inclusive, eu já até comentei. A oposição ao romantismo, claro, né? A realidade será tratada de forma fiel,
né? E, consequentemente, teremos aí descrições mais objetivas, o cientificismo e o materialismo, né? A linguagem descritiva, detalhada, temas urbanos, sociais, do cotidiano, crítica à burguesia e instituições sociais. Fiquem atentos a essas características, a essa característica em especial, né, a crítica à burguesia, porque ela será bastante importante para a nossa próxima aula, quando falaremos do naturalismo, né? Os personagens comuns e uma análise mais psicológica das personagens. Bom, falando disso, vamos falar então sobre o grande José Maria Machado de Assis. Essa imagem é a belíssima estátua do Machado de Assis que está na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro, né? O Machado de Assis, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, né? A cadeira número 1 pertence a ele. O Machado de Assis, ele é um dos grandes nomes da literatura brasileira até os dias atuais, né? Ele escreveu romances, contos, crônicas e teatro. Eu sempre digo que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, precisa ler alguma coisa do Machado de Assis, porque ele é um escritor espetacular. Em seus textos, ele tinha algumas marcas, né? Por exemplo, ele retratava a burguesia de forma crítica, sem censuras. Ao usar uma ironia peculiar e fina, em muitas situações o leitor ele precisa tirar suas próprias conclusões do que ocorreu ali na narrativa, né? Então é uma característica do Machado de Assis, ele não entregava a história de bandeja para o leitor, não. O leitor tem que pensar sobre o que está acontecendo, sobre o que ocorreu na narrativa, né? Ele criticava a hipocrisia, o egoísmo, a vida por aparências, viver por aparências. Além disso, uma das marcas assim que eu acho geniais no Machado de Assis é que ele estava como escritor à frente do seu tempo, né? O Machado de Assis, em suas obras, já apresentavam, por exemplo, características modernas, como a interatividade, né? Quem já leu um livro de Machado de Assis vai lembrar bem disso, né? Quando a gente pega, por exemplo, um livro de Machado de Assis, a gente fica ali bem distraídos, lendo a narrativa e do nada a gente encontra uma passagem assim. Atenção, leitor! E você toma aquele susto, né? Então, quer dizer, o Machado de Assis, ele já travava com o leitor essa interatividade, ele trazia o leitor para as suas narrativas, para as suas histórias, né? Ele trouxe também a característica dos capítulos curtos nos romances, né? A metalinguagem e a digressão, né? Os personagens muitas vezes viajavam, filosofavam dentro daí das suas histórias. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, né, claro que eu não estou aqui para dar spoiler de livro nenhum de Machado de Assis, né? E também eu não vou dizer que os principais livros de Machado de Assis, eu sou como uma fã do Machado de Assis, sou suspeita, para mim todos os livros de Machado de Assis são especiais, enfim, né? Leiam pelo menos um conto que seja de Machado de Assis para vocês terem contato com esse escritor maravilhoso. Fica a dica aí de um conto muito interessante, que é A Cartomante, e aí eu vou dar uma dica rápida para vocês. Vocês mudariam a sua vida simplesmente porque as cartas vão dizer que você precisa mudar? O que será que eu quis dizer com isso, hein? Corram para ler A Cartomante. É um conto curtinho e vocês vão gostar. Bom, então aqui a minha dica de leitura são esses 3 romances do Machado de Assis, bem representativos da escola literária do realismo. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que foi o romance que inaugurou o realismo no Brasil. E aí eu dou uma dica para vocês. Um autor defunto ou um defunto autor? Qual é a relação disso com a obra? Vão ler. Depois nós temos o Dom Casmurro. Até quem nunca leu Dom Casmurro acaba conhecendo a grande polêmica. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Óbvio que o romance Dom Casmurro não se resume só a isso, mas hoje em dia
pensar se Capitu traiu ou não Bentinho é uma ótima propaganda para o livro Dom Casmurro. O que eu acho? Não acho nada. Vão ler, vocês que achem. Olha um trechinho aí para aguçar a curiosidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Mistério. E o último romance, Quincas Borba. Um cachorro amigo ou um amigo cachorro? Que isso tem a ver com Quincas Borba? Corram, vão ler Memórias Póstumas de Brás Cuba. Corram, vão ler Dom Casmurro. Corram, vão ler Quincas Borba. Corram, leiam Machado de Assis. Então, estamos finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado o realismo, Machado de Assis e suas obras. E nos encontramos numa próxima. Bons estudos e até lá!